Olá meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje em mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje eu vou trazer dicas e vou também te ensinar a fazer um map personalizado para ir de acordo com o tipo de olho da sua cliente e vou também te ensinar a ter um olhar crítico para você escolher a melhor opção para realçar o olhar da sua cliente. Então já vamos direto ao assunto. Gente, antes de começar, deixa eu só explicar a importância do map para você. O map será o mapeamento dos tamanhos que a gente vai utilizar no procedimento, pode ser fio a fio, volume russo, brasileiro. Geralmente os maps, gatinho, boneca, esquilo, fica bacana em todas as técnicas, ou seja, o map boneca dá para você fazer no fio a fio, no volume russo, no brasileiro, no híbrido. Às vezes, gente, basicamente o que muda é apenas o fio. Os maps, quando a gente aprende, a gente consegue utilizar eles em todos os procedimentos. O map é o mapeamento dos tamanhos que a gente vai utilizar e a importância dele, gente, além da gente colocar os tamanhos em pontos estratégicos para realçar o olhar da nossa cliente, ele também nos ajuda a fazer o procedimento exatamente igual nos dois olhos, para não ficar um olho de um jeito e o outro olho de outro jeito, e quando sua cliente abrir os olhos, né, não ficar um resultado final tão bacana. Então, se a profissional souber fazer um map ideal para o tipo de olho da cliente, essa profissional, se torna muito reconhecida, porque a extensão de cílios não é simplesmente a gente aplicar fios aleatórios, não, porque a gente pode proporcionar um olhar assustado, fazer com que a cliente fique com o olhar caído. Então a gente precisa fazer esse estudo aí dos maps, saber o tipo de olho da cliente, para em seguida a gente fazer o procedimento de extensão de cílios. Então vamos lá, que hoje eu vou te ensinar e te dar bastante dicas. A primeira coisa que a gente precisa ter quando a gente vai fazer extensão de cílios é ter um olhar crítico, a gente olhar cara a cara para nossa cliente e perceber onde a gente pode realçar o olhar dela. Essa minha modelo aí, gente, vocês estão percebendo que a extremidade de fora dos cílios dela tem um tamanho, uma distância maior entre os cílios e a sobrancelha. Então é nessa região que a gente vai trabalhar o tamanho maior do map. No início dos olhos, a sobrancelha dela é bem próxima, aos cílios, a parte dos cílios. Já a parte final aqui, o canto externo, já tem uma distância maior. Então, o que isso significa? A profissional lash designer tendo um olhar crítico. Se no início dos olhos a sobrancelha dela é próxima aos cílios, eu não posso utilizar tamanhos muito grandes no início do olho da minha cliente. Então, o que eu, profissional, vou fazer? Vou trabalhar essa região da parte externa dos cílios dela, porque tem uma distância maior. Então, vai ser naquele local que eu vou utilizar os tamanhos maiores. Outro ponto também, gente, vocês estão percebendo que a área central a gente não consegue utilizar tamanhos maiores, porque a sobrancelha dela, tem um início, não é bem aqui na parte do nariz, não, é mais aqui, pro meio da parte da íris do olho dela. Então, o que isso significa? Se eu fizer um map boneca nesse olho, a parte do início aqui, vai ficar tocando na sobrancelha e não vai projetar um efeito legal. Então a gente vai trabalhar com tamanhos maiores na parte externa, que tem uma distância maior, e foi o que eu fiz ali. Coloquei um pontinho na parte mais alta da sobrancelha e para a parte externa, para o final da sobrancelha, eu puxei o meu primeiro quadrante para fazer o map. Olha só, vem fazendo no final os tamanhos menores, a gente escolhe a região que quer utilizar o tamanho maior e em seguida a gente finaliza ali com dois tamanhos menores. Por quê?
Esse map que eu tô fazendo é o map esquilo, não é o map boneca, porque não tem como eu fazer o boneca aí por conta do início da sobrancelha dela pegar até o início da íris. Então, na parte aqui final, fiz o quadrante do tamanho que vai ser o maior. E como eu tinha espaço ali no final, eu finalizo com 2 numerações, para não dar um efeito caído ao olhar dela, porque ela tem um olho basicamente pequeno. Apesar dela ter uma distância boa entre os cílios e a sobrancelha, ela tem um olho pequeno. Se eu fizer um map gatinho no olho dela, vai dar um olhar caído. Então, eu vou optar por fazer o map esquilo, que é a parte do meio dos olhos para a parte externa com um tamanho maior, e no final a gente pode finalizar com 2 numerações. Se eu finalizasse com uma numeração, ia ser o map gatinho, mas eu quero fazer o esquilo, então vamos lá continuar. E agora, pro início do olho, eu vou fazer mais 4 quadrinhos, que é para fechar ali a parte do desenho dos olhos dela. Meu tamanho maior que eu vou utilizar será o tamanho 11. Por que, Carol, você utilizou o tamanho maior, tamanho 11? Porque apesar dela ter essa distância boa entre os cílios e a sobrancelha, ela não tem um olho grande, o olho dela é médio para pequeno. Então, se eu utilizasse um tamanho muito grande, como um 12, ia prejudicar ali, quando ela fosse piscar, poderia vir a incomodar. Tá bom? Então, fiz o quê? 7 no início, 8, 9, 10, 11 lá em cima, que é para dar aquele efeito levantadinho, e finalizei com 10 e 9. Ah, Carol, como é que eu faço esse desenho na minha cliente? Fazendo aí, tá? Tô entendendo como é que eu vou fazer na minha cliente? Me explica aí, tô com minha cabeça ainda muito confusa com tudo que você falou. Você desenha um pontinho na parte mais alta da sobrancelha da sua cliente. Em seguida, ó, você faz o seu primeiro quadrante para a parte de fora do olho, para a parte externa. Carol, qual o tamanho desse quadrante? Se eu quiser fazer com uma régua, 5 milímetros. Faço ali meus 2 quadrantes da parte final dos olhos. Em seguida, você desenha 4 quadrinhos na parte da frente para distribuir as numerações. Tamanho maior, tamanho 11. No final, eu finalizo com 10 e 9. E no início dos olhos, a gente vem decrescendo. O primeiro ponto que você precisa saber quando vai fazer o map é o quê? Selecionar qual a parte maior, onde tem a altura ali na sobrancelha da cliente. Aí você desenha um pontinho. Em seguida, você vai ter que identificar se sua cliente tem um olho grande, um olho pequeno, um olho caído, para você poder escolher o map. Se sua cliente tem um olho caído, você faz o map boneca. Se sua cliente tem um olho médio, você pode fazer o map esquilo. Se sua cliente tem um olho grande, a gente pode trabalhar o map gatinho. O map gatinho em um olho pequeno, se você quiser fazer, você pode fazer, mas eu, Carol, não faço, porque ele proporciona um efeito caído ao olhar. E também, gente, quem tem olho pequeno fica com o olho ainda mais fechadinho com o map gatinho. Gente, algumas meninas deixaram algumas dúvidas, então eu vou responder as perguntas nos comentários, porque pode ser também que você esteja com a mesma dúvida. A Ana Alves deixou a seguinte dúvida: qual cola você indica para iniciantes? Se você está começando a trabalhar com extensão de cílios agora, não compra uma cola de secagem rápida, porque quando a gente está começando, a gente não tem tanta prática ainda no isolamento, em segurar as pinças, e você não vai conseguir fazer a aplicação, molhar o fio e acoplar nos cílios para você treinar em 1 segundo.
Não consegue, não tem como. Então você compra uma cola de 8 segundos para você iniciar seus treinos, e à medida que você for ganhando agilidade, você vai comprando uma cola de 2 segundos, de 1 segundo. A Carol, me fala o nome aí de uma cola de 8 segundos. Super Ultra Black Glue Premium, uma cola de 2 segundos. HS10, HS16 e uma cola de 1 segundo, temos aí a Merit Glue. A Estúdio Carol deixou a seguinte dúvida, Estúdio_Carol. Demorou para você conseguir clientes? Estou querendo desistir, sou leste desde novembro. Gente, no início eu demorei para conseguir clientes. Eu já falei aqui em vários vídeos que eu só tinha uma cliente por mês, porque eu morava em um lugar que eu não conhecia basicamente ninguém. Mas, Carol, como foi que você conseguiu aumentar aí sua cartela de clientes? Postando insistentemente, acho que é essa a palavra, no Facebook, no Instagram, em aplicativos de divulgação como a OLX. Eu ficava todo o tempo postando, todo o tempo colocando na mente das pessoas. E aí, com os passagens do tempo, né, com 6 meses a 8 meses, foi que eu fui conseguir me estabilizar aí como leste. A Deana deixou a seguinte dúvida: não consigo controlar a pinça de isolamento, o que devo fazer para isso mudar? Gente, eu já falei para vocês aqui que eu tenho um pouquinho de tremedeira nas mãos, e no início, além de eu não ter tanta facilidade em segurar as 2 pinças, eu ainda tinha um pouquinho de tremedeira. Então, o que eu fiz para melhorar isso? Eu gastava muito tempo treinando, e para não gastar os meus materiais, eu treinava com a cola branca de escola e com os cílios postiços, segurando as 2 pinças, e comprava também fios da Navina que eram mais baratos, e eu passava ali o dia isolando, aplicando. Isso me ajudou muito a ganhar prática, e quando eu ia fazer a aplicação nas minhas clientes, fazer realmente o procedimento, executar a técnica, eu já estava assim com a maior facilidade, já estava mais familiarizada com as pinças. Então isso me ajudou muito. Então a dica que eu dou é treinar segurando as 2 pinças, e você pode estar utilizando aí os cílios postiços para treinar, e a cola branca de escola para não gastar os seus materiais, que a gente sabe que os produtos são bastante caros. Bom, meus amores, espero ter ajudado de alguma forma. Não esquece de deixar o like para mim nesse vídeo. E outra coisa, para você fazer um map bacana para os cílios da sua cliente, olhe bem para os olhos da sua cliente, perceba onde tem uma distância maior entre os cílios e a sobrancelha, verifica o tipo de olho dela, se é um olho caído, se é um olho grande, e a partir disso você vai trabalhar o desenvolvimento do MAP. Carol, quero aprender mais sobre isso. O link para inscrição no meu curso de extensão de cílios para iniciantes está aqui na descrição do vídeo. Lá você vai aprender, além da aplicação da extensão fio a fio, você vai aprender MAPs, vai aprender sobre manutenção, aplicação e tudo que você precisa para executar a técnica, e também vai ter a sua certificação de Lash Designer, que é muito importante para a gente trabalhar tanto no nosso estúdio, também para você fazer parcerias com salões. É muito importante você ter sua certificação de Lash Designer. O link para a inscrição está aqui embaixo na descrição do vídeo, e olha só, você só vai pagar a taxa de inscrição no valor de R$50 e nada a mais. Clica aqui embaixo no link, se inscreve, e também lá, gente, além de você fazer o curso, você vai ter a possibilidade de tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Te aguardo lá, um super beijo, até o próximo vídeo, Deus abençoe muito a vida de vocês.